Vamos chamar a Kátia Lobo? Kátia Lobo é psicóloga, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Ouro Fino Saúde Animal. Kátia, estou muito feliz, viu, eu e Clarice, por você estar conosco aqui, te apresentar para a Clarice também, que está aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Paty, bom dia, Clarice, um prazer estar com vocês. Kátia, a gente que está muito feliz porque você que está aí diretamente da Ouro Fino vai poder falar um pouquinho para a gente sobre essas percepções. É fácil de identificar isso no ambiente corporativo? Esse olhar dos recursos humanos, quando se tem recursos humanos dentro da empresa, ele também está voltado para ajudar esse profissional? Sim, Paty, e como a Clarice disse, como acomete aí aproximadamente 70% das pessoas em algum momento da sua carreira, é mais fácil e mais comum do que a gente imagina. Eu percebo que é muito mais o profissional buscar essa autoajuda, esse autoconhecimento, profissionais especializados para estar junto deles nesse momento, mas a gente, enquanto RH, costuma perceber aí essas pessoas que têm receio da promoção, que nunca estão tão preparadas o quanto ele imagina, e nem se candidatam a oportunidades internas por conta desse receio. E aí é um ponto de acomodação que acaba não sendo interessante também para a empresa, né? Isso mesmo. E aí o profissional adota aquela postura mais confortável para quem vive a síndrome do impostor, onde ele diz, poxa, a empresa não está me enxergando, ou a empresa não está me dando esse espaço, né? Então, numa terceirização aí da responsabilidade e não trazendo para cima. E aí, como é que esse trabalho é feito? Como vocês ocupam, né, essa fala de falar, olha, né, vamos tentar entender o que está se passando aí, né, dessa não aceitação, dessa não produtividade de repente, desse muito zelo aí em assumir determinadas posturas, né, em não querer essas promoções. Como que isso é feito? Paty, assim como o professor disse, né, a paternidade, a maternidade tem um papel fundamental na educação e na formação dos filhos, né? Ser pai ou mãe é uma escolha de vida, não é uma escolha momentânea. Eu costumo dizer que o papel da liderança também é tão importante quanto, né? Quando você opta por ser líder, por fazer gestão de pessoas, você adota esse papel de impacto para a vida do outro. Então, o líder hoje nas organizações, ele tem um papel fundamental para estar próximo desse colaborador, para dar feedbacks com profundidade e apoiá-lo a sair dessa zona. E, Kátia, geralmente pelo que você identifica dentro das empresas, é algo que está presente em todos os níveis de hierarquias desse trabalho? Ou ele acomete mais cargos de muita decisão, ou independente do local que você ocupa dentro da empresa? Eu percebo que ele está em todos os níveis, Paty. Acho que não consigo dizer que naqueles que têm maior decisão, porque eu tenho pessoas, colaboradores com menor decisão e que sim, já passaram por uma síndrome do impostor e que muitas vezes evoluem para um quadro de burnout, sempre com essa sensação, com esse sentimento de incapacidade. Mas também, creio, eu afirmo que quanto maior é o nível hierárquico e aumenta esse papel de decisão dentro das companhias, isso fica um pouco mais forte. Eu vou puxar um pouco para a Clarice. Clarice, a gente ouve muito aqui nos nossos estúdios também a palavra procrastinação. Ela tem alguma ligação com a síndrome do impostor, no sentido se eu estou me procrastinando muito, eu posso estar desenvolvendo ou já tenho desenvolvido? Também é um elemento, né, contributivo dentro do processo, porque assim, a procrastinação, ela não tem a ver com o não fazer, ela tem a ver com a falta de confiança em desenvolver e não sair bem aquilo, entendeu? Então, sim, né, a gente cai nessa mesma questão. O indivíduo que tem a síndrome do impostor, ele vai ter dificuldade de desenvolver, porque se ele desenvolver e, segundo o olhar dele, não ficar tão bom quanto ele gostaria, né, como é que vai ser isso para ele apresentar? Então, sim, a procrastinação é um elemento constante, ela aparece constantemente. E, Kátia, vocês começam a identificar, vocês acreditam em que momento que essa síndrome meio que está... Sinais. Oi? Você está me ouvindo ou não? Estou Tá? sim. Você consegue identificar que a síndrome está sendo instaurada ali, né, no trabalho daquela pessoa,
geralmente no começo, quando já está instaurado, assim, eu queria entender se é uma coisa fácil de se perceber, entendeu? No ambiente corporativo mesmo. Ou seja, muitas vezes a gente demora para falar, poxa vida, é isso, sabe? Infelizmente, no ambiente corporativo, a gente demora um pouco mais para perceber esses sinais. Como a Clarice trouxe a questão da procrastinação, esse pode ser um dos sinais. Então, um colaborador que é super bem avaliado, que tem feedbacks bem positivos, tem uma excelente qualidade de entrega, e ele passa a perder prazos. Então, ele entrega com muita qualidade, mas não dentro daquele prazo que tinha sido estipulado no começo. É um dos sinais que a gente fica atento para que pode acometer ou que já esteja num quadro de síndrome de impostor. E aí, Kátia, o que fazer? Quais são os passos aí que são um caminho? Porque aquele profissional é importante também, perdê-lo também significa muita coisa, enfim. Então, eu queria muito entender o lado da empresa nesse sentido, né? De qual acolhimento que é dado, qual direção que é dada para isso. No caso das organizações, Paty, a gente tem 2 caminhos, né? O primeiro, sim, é buscar ajuda externa, né? Então, buscar Clarice e outros grandes profissionais de qualidade que são especialistas em atendimento clínico, em padrões de comportamento e que certamente vão ajudar o colaborador neste momento. E o segundo papel é em relação à liderança. Então, trazer para o líder uma atenção a esses comportamentos, se esses sinais serão repetidos novamente, se não, então ter uma proximidade do gestor ao liderado e que todo o feedback, tanto aquele positivo quanto aquele de correção de rota, tenham profundidade para trazer esse conforto, essa segurança ao colaborador. Muito bem. E, geralmente, Clarice, quando identificada a síndrome do impostor e se trabalha nela, e essa pessoa já fica bem, ela pode ter de novo uma possível recaída num outro processo da vida, e aí para ela fica mais fácil de identificar, de falar, opa, entrei de novo nessa ou não? Como eu falei, assim, não é uma doença, então a gente não toma um remedinho e passa, né? Se é uma desordem da autopercepção, então vai demorar um tempo para essa pessoa se perceber diferente. Então, é um trabalho de reconstrução da autoimagem. Mas isso demora um tempo, é muito relativo. Tem cliente que vem, Paty, assim, depois de 3 sessões, quando ele entende o que está acontecendo com ele quebra aquele ciclo de autossabotagem e ele começa automaticamente a reconstruir isso. Tem clientes que não. Tem clientes que ficam um ano, né? Vamos pensar num cliente que já vem com a síndrome, já vem com burnout, ele está afastado da empresa, às vezes ele fica um ano afastado dessa empresa. E é um tempo todo de trabalho que a gente faz até ele poder. Então, assim, depende do quê? Depende da capacidade de resiliência de cada um. Tem pessoas que têm mais resiliência, mais inteligência emocional, tem pessoas que têm menos. De novo, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, o importante é que se busque esse tipo de aporte para que ela possa sair daquela situação. Sem pressa, sem desespero, ela precisa sair dali. Não tem um outro recurso. Quando você está no fundo do poço, você precisa sair do poço primeiro, né? Então, precisa ser feito esse tipo de aporte para que ela consiga se desenvolver. Ô, Kátia, e se eu já passei por isso, se eu já tive síndrome do impostor, é importante que eu diga isso para a empresa ou que eu mantenha isso para a minha intimidade? É importante que você compartilhe isso com a empresa, Paty, para que a empresa tenha um ambiente favorável para que você saia do poço e que você permaneça fora do poço, como a Clarice trouxe, né? Mas a pessoa não pode se sentir insegura, com medo de se sentir já rotulada, desqualificada e etc, etc? Pode, ela pode ter esse sentimento. Mas é muito importante estabelecer esse caminho de confiança, esse espaço de confiança para que ela não volte para dentro do poço em pouco tempo. Muito bem, a gente fala muito também em outra palavrinha que são gatilhos, né? Tal gatilho me desperta tal coisa, tal gatilho me desperta não sei o quê. Com a síndrome do impostor meio que funciona um pouco desse jeito. Queria te ouvir, Clarice, depois ouvir a Kátia também. Sim, é exatamente assim? Sem dúvida nenhuma. Você tem gatilhos e você tem impulsos, né? Então, assim, o seu chefe te chama, te dá um feedback super positivo e te fala, dentro de um mês você vai ter um aumento salarial e você fica feliz. Ele fala, mas também você vai mudar o seu cargo e você vai ter maior responsabilidade. Isso é um gatilho.
né? Isso é um gatilho. Agora, o impulso vai depender do indivíduo. Se ele entende o gatilho, se ele está entendendo o que está acontecendo com ele, se ele está num processo de trabalho dessa síndrome, ele não vai acionar o impulso, né? Que seria o impulso retrógrado, fazer o contrário, entrar na procrastinação, né? Então, ele vai conseguir, apesar de ter o gatilho, porque o gatilho é externo, o gatilho não é interno, o impulso é interno, né? O gatilho vem de fora. Então, como é que eu controlo? Eu não controlo. O tempo inteiro, os gatilhos vão ser acionados. O impulso eu controlo. Eu entendi o que está sendo proposto, isso gerou alerta, mas eu vou conseguir desencadear um processo aí de calmaria e trabalhar dentro do que eu quero. E nesse sentido, Kátia, as empresas que passam exatamente por esse olhar, elas se preparam para exatamente tentar minimizar esse gatilho o máximo possível para quem tende a ter, né, essas dificuldades, digamos, em lidar com esse processo? Olha, Paty, digo que aí é um desafio, né? Porque está muito na fala, né, do outro, né? E efetivamente muito. Fica bem complexo a gente trabalhar as pessoas e as pessoas se perceberem como provocadores desse gatilho, assim. Um ponto que eu traria como dica para esse profissional é ele encontrar um mentor. Se ele encontra um mentor dentro da companhia que consiga sinalizar para ele os momentos onde que ele possa trabalhar com esse impulso, vai fortalecer. Nossa, ótima dica, Kátia. Kátia, adorei você aqui, viu? Muito grata por somar tanto aqui ao nosso programa de hoje. Volte mais ao programa, foi uma alegria também te conhecer. Com certeza, prazer foi meu. Muito obrigada, Paty. Obrigada, Clarice. Que legal desenvolver esse tema.